Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de janeiro do ano de 2025. Desenvolver a caridade moral. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, graças às quais este sol que vem do alto nos visitou, para iluminar todos aqueles que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos pelo caminho da paz. Evangelho de Lucas, meta do mês: desenvolver a caridade moral. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que há de conduzir os povos à felicidade. Adolfo, bispo de Argel, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: caridade por palavras, dar bons conselhos e levantar o ânimo dos infelizes. Sugestão para sua prece diária: prece a Deus rogando forças para combater a dureza de coração. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, que o seu amor nos envolva nesta manhã, trazendo-nos o equilíbrio e que consigamos, Jesus, combater a dureza de coração, desenvolvendo o amor e a fraternidade para com todos aqueles que estão ao nosso lado. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de nossa reunião administrativa às 7h30 da noite. E no próximo sábado nós teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza às 7h da manhã. Você é o nosso convidado para este trabalho maravilhoso. Vocês querem conhecer o Espiritismo? Tem curiosidade sobre a sua mediunidade? Quer estudar sobre Jesus, sobre Deus? Então venha participar conosco a partir de fevereiro agora, dia 22 de fevereiro, nós vamos iniciar o curso em nossa Casa Espírita. Então se organize, se prepare para esse grande evento. Na descrição do nosso vídeo, nós temos o link da nossa inscrição. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. E nós estamos estudando a primeira carta de Pedro. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Trabalhos imediatos. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão,
perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 26. Meus amigos, há muita tarefa para ser desenvolvida e muitas vezes nós estamos afrontando os ensinos de Jesus. Olha o que o Pedro coloca na primeira carta, nesse capítulo 5, versículo 2: apacentai o rebanho de Deus, que vos foi confiado, cuidando dele. Interessante essa questão do cuidar, porque o cuidar não é mandar, o cuidar não é escravizar, o cuidar é respeitar o livre-arbítrio do povo, das pessoas. Nós não podemos, como diz o Pedro, usar de coação, porque ele diz assim, ó, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção. E aí é que nós muitas vezes nos damos maus por causa disso, né? Porque a gente às vezes não sabe cuidar e nesse querer nós coagimos as pessoas. Nós colocamos medos nas pessoas e aí muitas vezes as pessoas ficam na nossa igreja, no nosso agrupamento religioso por por medo e não porque de fato elas querem se transformar. E pode ver que a maioria não se modifica. Ela não quer mudança. Ela vai porque se ela não for, ela vai para o inferno. Aí a gente cria toda uma história por trás, causando medo. E aí as pessoas vêm por coação. Elas têm que estar no agrupamento religioso por livre vontade. E outra questão, a gente não desenvolver a ganância religiosa, porque senão a gente vai fazer como os romanos faziam com os judeus, que era a cobrança excessiva de impostos. Nós já pagamos os impostos que o Estado exige, mas a gente impõe um, 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 uma estrutura de dízimos, de ofertas,
e diversas questões que vai oprimindo, a pessoa já paga diversos impostos, ainda vai para a igreja, tem que pagar. Vem para o grupo espírita, tem que pagar. O que nós temos que fazer é desenvolver a modificação íntima. E quando a gente perceber, nós estamos já modificados, porque nós vamos. A religião não nos causa mais medo. Eu estou fazendo isso porque eu gosto de estar aqui, então eu estou fazendo. Olha, eu parei de falar mal das pessoas, eu parei de fazer intrigas, eu parei disso, eu parei daquilo outro. Então, os meus vícios vão se diminuindo porque eu vou compreendendo que estar no Evangelho do Cristo exige certas mudanças. E não porque alguém me coagiu a mudar. Então, a gente tem que se transformar todos os dias em nossa reforma íntima. Aquilo que nós não gostamos em nós, nós temos que ir trabalhando em nós para sermos melhores. Então, fiquemos com essa reflexão aqui que o Emmanuel traz para nós, para que a gente possa, de fato, trabalhar dedicado à tarefa do Cristo, aos trabalhos imediatos, que é a nossa transformação, atendendo sempre o imperativo divino. Então, esse é o nosso compromisso, que é o imperativo do serviço. Jesus, nosso mestre, nós queremos agradecer pelos ensinamentos e que possamos, Jesus, nos transformar todos os dias, modificando-nos, desenvolvendo a reforma íntima. Fortalece, Jesus, cada pessoa que frequenta a casa espírita, aqueles que estão em tratamento espiritual. Fortalece também aqueles que buscam constantemente a sua mudança, a sua reforma íntima. Fica conosco, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.